O AITA é uma organização da sociedade civil de interesse público fundada em Belo Horizonte em 2010. Seu nome é sugestivo, pois é uma palavra de origem chavante, significa Centro de União. O AITA reúne pesquisadores de diversas áreas do conhecimento em diferentes projetos voltados à conservação da biodiversidade com foco na fauna silvestre. Para saber mais, conversamos com a médica veterinária Caroline Ferreira da Silva, coordenadora do projeto SOS Silvestres. O SOS Silvestres iniciou suas atividades em 2020, resgatando animais silvestres em situação de vulnerabilidade na região metropolitana de BH. Além dos resgates, o projeto atendia telefonemas de moradores, oferecendo orientação e informações em casos de conflitos com a fauna silvestre. O projeto contou com financiamento do Ministério Público de Minas Gerais, mas foi interrompido. Há uma petição na plataforma change.org em prol do retorno do projeto, dado seu sucesso durante o período em que funcionou e sua relevância para a cidade e seus habitantes, humanos e animais silvestres. Assine também e apoie essa causa. Olá! Hoje estamos na Estação Ecológica da UFMG e vamos fazer um programa sobre a ONG Waitá, que funciona em Belo Horizonte, fundada há 15 anos, e temos como convidada Caroline Ferreira Silva Neto, médica veterinária, coordenadora do SOS Animais Silvestres e que atualmente realiza seu mestrado no IGC aqui da UFMG, na área de análise e modelagem de sistemas ambientais. E conversaremos sobre o projeto SOS Animais Silvestres. Agradeço muito, Caroline, a sua disponibilidade de estar conosco. Eu sou Regina Horta Duarte, sou professora de História da UFMG, Luana Bisterço, que é mestranda em História da Ciência da UFMG, e vamos conversar com a Caroline. Eu vou começar perguntando para você um pouco sobre como é que foi o começo do SOS Animais Silvestres dentro do projeto da Waitá, quando é que começou, quais eram os propósitos, como é que é a história, digamos assim, os pontos de partida do SOS Animal Silvestre. Bom, primeiramente quero agradecer esse convite, essa oportunidade, porque falar desse tema é sempre uma honra para mim e é um tema muito relevante. Quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder compartilhar com outras pessoas a nossa perspectiva, eu agradeço esse espaço. Nós que agradecemos. E o SOS Animais Silvestres ele começou lá em 2020 e ele foi um projeto que ele tinha exatamente como esse objetivo de fazer uma parte do trabalho que os CETAS atualmente não conseguem fazer, que é justamente buscar os animais. Então, os CETAS recebem muitas ligações diariamente, animais feridos, de conflitos, o animal está dentro da casa, um gambá, não sabe como tirar, e ele não tem esse braço, né, de poder ir até o local, se deslocar e buscar o animal. Então, a ONG Waitá pensou justamente nessa lacuna de como ela poderia ajudar, como ela poderia contribuir. E assim nasceu o SOS Animais Silvestres, lá em 2020, que foi bem na pandemia. E é muito engraçado, porque é um projeto que começou do zero na pandemia, ele não tinha o recurso que ele ganhou na segunda fase, né, que foi a fase que eu assumi a coordenação. Era uma pessoa apenas, um biólogo, então ele não conseguia fazer esse atendimento do animal, como foi na segunda fase. E engraçado que mesmo na pandemia ele já demonstrava números que indicavam grande índice de conflito dentro da região Belo Horizonte e metropolitana. Então se a gente pensa numa área de pandemia, uma época de pandemia, que as pessoas não saíam de casa, não tinham contato, foram resgatados mais de 500 animais durante esse período. Essa fase durou em torno de 2 anos e meio. E aí foi quando o SOS recebeu recurso, e aí ele pôde ter o seu próprio carro e uma equipe especializada. Foi quando eu assumi a coordenação e a gente começou a ter médicos veterinários e biólogos compostos na equipe. E aí a gente pôde começar a atender esses animais. Então não era só buscá-los, mas era lá no local de atendimento já conseguir, por exemplo, prestar um atendimento, um socorro. Então o animal não fazia esse deslocamento sentindo dor, por exemplo, né? Ele já recebia as medicações necessárias. Era um SAMU. Isso, era uma ambulância de animais silvestres. Eu vi vários vídeos no site da Waitá. Tem vários vídeos de resgate, tem resgate de urubu, de gambá, de beija-flor. Eu vi vários vídeos lá no São site. inúmeras espécies. Assim, a gente, só nessa segunda fase, foram mais de 80 espécies atendidas. Então,
a gente pensa, nossa, mas a gente está dentro da cidade e assim, tantas espécies, sim, tantas espécies, muito mais do que isso, inclusive. Isso é só uma parte bem pequena, inclusive, da representatividade da biodiversidade dentro da cidade. E da Grande BH. Exatamente. Então, a gente, com o SOS, eu comecei a entender uma necessidade e um direito da sociedade de ter um serviço como esse. Porque você, como cidadão, você está dentro da sua casa, você encontra um gambá, é do seu direito ter auxílio do Estado, da cidade, né, da prefeitura, independente de quem seja, mas de prestar aquele atendimento, porque, inclusive, esses animais, eles podem ser via de zoonoses, né, a gente pode pegar uma doença infecto-contagiosa e, por exemplo, a raiva é uma doença letal. Então, isso é um assunto sério, muito sério. Quando a gente fala de conflito de animais silvestres, a gente está falando de saúde pública. Então, a gente começou a ter a dimensão de como a sociedade merece e precisa de atendimentos como esse. Os animais, quantas vidas a gente consegue dar uma segunda chance. Porque, às vezes, infelizmente, a pessoa se sente encurralada, mata o animal, não sabe o que fazer, se sente, né, a vida em perigo, ela tem uma criança, não é a hora de também julgar ninguém. Se entrar um morcego dentro de casa, tem uma criança no berço. Exatamente, você tem que avaliar todo o contexto. Mas aí entra uma coisa que eu acho curiosa, que é o seguinte, as pessoas têm direito, você falou isso, mas os animais também têm direito, né? Porque eles estão ali encurralados num lugar que eles entraram sem querer, né? Exatamente. Isso ocorre muito em condomínios e muitas privados, vezes são né? atraídos, né? Porque a nossa cultura ainda é muito... Ela perpetua na gente atitudes que atraem esses animais. Por exemplo, mau armazenamento de lixos, ou locais que não tem nem coleta de lixos, isso atrai esses animais para esses locais. E tem gente que, quer dizer, muitas pessoas dão comida para animais silvestres também. Isso condiciona os animais. Para pequenos miquinhos, né? Exatamente. Banana, e eles acabam se aproximando para se beneficiar disso e entram em situações de conflito. Exatamente. Então é um assunto assim que necessita muito da nossa urgência e o SOS ele nasceu justamente nessa lacuna do que precisava ser feito. Então ele já é atuação direta e naquele momento a gente foi ampliando cada vez mais nosso serviço nesses 2 anos, porque não era só o resgate, era muita educação ambiental, era o tempo todo educação ambiental, inclusive ela fazia mais parte do dia a dia do que o resgate, porque o resgate nem todo local a gente conseguia se deslocar, mas a gente conseguia fazer educação ambiental ali de forma remota, e isso já tem um impacto enorme na vida do animal. Se você olha, não posso ir até você, mas eu localizei um local que tem parceria com o órgão ambiental e ele pode receber e depois vai encaminhar para o órgão ambiental. Olha aí, você já criou uma ponte. Então a orientação, né? Tem um ninho no lugar, qual a orientação? Exatamente. Um ninho na minha calha, qual a orientação que é para dar para aquilo? Ou um morcego entrou dentro de casa, qual a orientação? Exatamente. Um teleatendimento. Exatamente. Né? E as pessoas não sabem mesmo como lidar com esses animais. Apavoradas. Elas não sabem. Na verdade, outro dia, na minha garagem, eu estava o WhatsApp do condomínio, a moça estava na garagem e mandou um vídeo desesperada. Um rato estranho, era um gambá. Aí eu falei, não faça nada, eu estou indo aí. Mas ele fugiu antes de eu chegar, coitadinho. Deve ter ido para a rua. Uma coisa assim, difícil, né? Mas pelo menos eu acho que ela talvez iria matá-lo, né? Achando que era um rato estranho, né? Morreu. E ela falou, que nojo! Porque as pessoas não sabem, não né? sabem, e o gambá é um fofo, gente. É um fofo, eu sei. E ele é semeador, né? Come vários pragas. animais, Nossa, o gambá. A gente tem que ter medo de escorpião na garagem. Exatamente. Mas o gambazinho, não. Né? Eu acho ótimo, porque eles fazem um papel fundamental ecológico, sabe? E quando a gente entende a importância da presença deles, a gente nem quer que não fica aqui mesmo, porque você evita aquele escorpião, você evita aquele animal que eu sei que é realmente muito perigoso. E o gambá, ao contrário do que as pessoas acham, ele não solta um cheiro fétido quando você se aproxima dele. Essa é outra espécie que as pessoas geralmente costumam confundir. O gambá, ele não solta nenhum cheiro e ele nem costuma querer se aproximar. Então, se ele te vê, ele vai correr. Ele não é daquele que vou te atacar. Ele não costuma ser esse animal, né? Só muito se você vai pra cima dele. Aí pode ser que ele... mesmo. Ele é muito bonitinho. Talvez, como o nosso canal é educativo, talvez seria legal explicar o que é o CETAS e uma outra desdobramento que você mencionou é a articulação no Huaitá,
entre o SOS Fauna Silvestre e o Bicho Solto, que é um outro programa que tem lá dentro do Huaitá. O CETAS é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. E aqui em Belo Horizonte ele fica localizado lá na Avenida Contorno, ali perto da Trincheira. E onde era a Faculdade de Odontologia no passado. Era? Era. E ali eles é um centro, né, que recebe esses animais silvestres, e aí tem vários tipos de origem. Tem desde a polícia que faz resgate, apreensões, isso, né? Exatamente, eles fazem resgate, apreensões, coisas que, por exemplo, o SOS Silvestre não fazia, era apreensões. A gente nunca lidou com isso. Isso é papel da polícia, não era papel do SOS. Então o SOS ele se deslocava quando o cidadão entrava em contato pedindo auxílio. Aí a gente ia ou fazia esse atendimento remoto. E os CETAS era onde a gente encaminhava esses animais após o recebimento. Porque isso é uma questão também importantíssima. Você resgata, mas e aí? O que você faz com esse animal? Então esse apoio e essa parceria entre o Huaitá e CETAS é fundamental para projetos sociais como esse. Sabe? É unindo forças, é cada um fazendo um braço, digamos assim, desse processo. Porque senão você se limita muito e não consegue fazer a contribuição que a gente, né, gostaria de fazer. E o Bicho Solto é outro projeto do Huaitá que também trabalha ali em parceria do CETAS. Ele faz atuação dentro do CETAS, ajudando no manejo, na reabilitação diária do animal, né, naqueles cuidados, né, então o animal chegou ferido, ali ele recebe todo o tratamento adequado, né, tudo necessário para depois retornar à natureza novamente. E esse retorno também é tudo feito pelo órgão responsável. E eu às vezes fico triste porque as pessoas falam muito de coisas que elas não de fato compreendem, sabe? Nunca viram na prática como as coisas funcionam. E apesar de muitas vezes esses projetos sociais receberem críticas duras, os CETAS também, são lugares que fazem de todo o possível e impossível para salvar o bicho. Para salvar o animal. Para salvar a vida do animal. E as pessoas que estão ali, às vezes, trabalham fora do horário, porque tem dó de ir embora, porque o bicho está finais de semana, dedicações e renúncias intensas, sabe? O animal, como um ser humano, também tem um estado de urgência, de emergência, que precisa de cuidados intensivos ali para sobreviver. Então, é muita renúncia de quem trabalha nesse meio, porque, infelizmente, o reconhecimento, ele não é do jeito que a gente gostaria. Digamos assim, as condições de trabalho são pesadas também. Eu já conheço pessoas que já trabalharam lá e que saíam do fim de semana acabadas por exemplo, chegavam a grande apreensão de pássaros e a tentativa de salvar aqueles animais em estado de grande sofrimento. Muitos animais, quantidades absurdas de animais ao mesmo tempo e para, né, poucos recursos, poucas pessoas para lidar com aquilo. Dar conta daquilo. Exatamente. Nós gostaríamos de saber, dentro desse projeto, qual que foi a situação mais marcante que aconteceu? Ai, gente, isso é impossível, tá? Algumas. Isso é impossível. Eu tenho algumas em mente. Eu tenho uma que foi muito marcante, que foi de um filhote de urubu. A gente recebeu o chamado, que ele estava no hall do prédio. E a gente chegou lá, a gente viu os pais sobrevoando. Aí a gente perguntou para a moradora se a gente tinha acesso ao topo do prédio. Ela falou, tem. A gente foi, então, vestimos nossos equipamentos de EPI, né, tudo seguro. Falou, vamos tentar devolver esse animal. E aí nós temos uma foto maravilhosa do momento do retorno desse animal para os pais. Na hora que ela fica, a mãe fica, os pais, né, eles ficam acuados assim. E na hora que a gente abre a caixa e ela vê que é o filhote, é uma cena, assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ela abrindo a asa, ela indo até a ele, sabe? Aquele encontro, assim, emocionante da oportunidade que a gente deu a esse animal de reencontrar o filhote, a cria. Sabe? Dessa segunda chance. Então, é um ambiente que, por mais que eles tentam sobreviver, como na natureza tem muitas adversidades, a cidade também tem. E uma das coisas que mais sempre me deixou muito, que mexia muito comigo, são os filhotes, que são grande parte do atendimento, que nem sempre os locais que eles fazem os ninhos são adequados, né, e eles sofrem retaliação, seja humana
ou, né, eles têm uma certa... Alguns animais, dependendo se ele não participar da fofofauna, eles também têm repulsa, né? As pessoas sentem repulsa Como contra o caso eles. dos urubus, como né? é o caso dos urubus. Então, eles... É triste, infelizmente, acompanhar que nem todos os filhotes conseguem seguir com os cuidados parentais ao longo do seu desenvolvimento. Isso era uma das coisas que mexia muito comigo. Tivemos casos também de mico que a gente devolveu para o bando e o vídeo deles descendo até o filhote, reencontrando, era uma coisa absurda. Então, todos esses... Siriema, todos esses... Eu tenho memórias, assim, como se fosse ontem, de saborosas, tá aqui o sabor desses animais podendo ter essa segunda chance, sabe? Então, acho que dentre o que eu pude viver dentro da SOS, era esse retorno dos animais, a segunda chance a eles, e também a população. Isso aí era uma coisa assim, você ter crianças que desenham, que você vai lá buscar o animal na casa dela, e ela, eu preparei um desenho para te agradecer por você estar vindo salvar esse animal, por você estar ajudando, a gente ligou para tanta gente, a gente não sabia o que fazia. Esse retorno da sociedade, porque é como se você os enxergasse e falasse assim, eu tô te vendo, eu vi a sua demanda, eu vi o que você precisa e eu vim até você. E essa entrega, essa troca é uma coisa que eu tenho até hoje de pendurado e colado no meu armário, desenhos, presentinhos que a gente ganhou. A equipe toda, teve muitos casos de mimos mesmo, que a gente recebeu café de gratidão, bolo, presentinhos, e as pessoas, a sociedade mostrando que elas estavam muito gratas por elas terem sido escutadas, sabe? Então isso é uma coisa que mexeu muito comigo. E aí tem uma coisa que eu fico pensando, que essas pessoas estão comovidas pelo animal que está em situações de vulnerabilidade. E acho que a gratidão é um pouco de você partilhar com ela essa comoção, essa compaixão pelo animal. Sim. E oferecer uma solução que ela, que é leiga e que não é médica veterinária, que não tem os equipamentos, não consegue fazer. Exatamente. Né? Ela não precisou ver o animal morrendo. Na verdade eu acho que é existe aí um momento de compartilhamento da compaixão pelo animal, né? Exatamente. Unindo forças, né, pelo mesmo propósito. No melhor sentido da compaixão, né? De você ter ali uma solidariedade com o bicho também, né? Sim. E poder vivenciar essa gratidão que o animal sente, né? Por mais que a gente não seja exatamente assim, mas a gente vivenciar esse momento é muito importante, né? Para vocês que trabalham com isso, deve ser um privilégio poder vivenciar isso. Nossa, com certeza. É uma das melhores partes. E a gente também gostaria de saber como que foi a recepção das pessoas aqui de Belo Horizonte com relação a esse projeto. Olha, muito receptiva. Você se espanta o quanto as pessoas elas pedem, elas clamam por um projeto como esse. O quanto a sociedade fala, nossa, mas eu liguei para várias pessoas, não sabiam o que fazer, isso é muito comum. E a primeira coisa que elas falam, finalmente achei uma equipe que consegue me ajudar no que eu estou falando, no que eu estou pedindo. Então elas são muito receptivas, o que tem um marco, que inclusive a literatura já ao redor do mundo, quando ela trata do tema de conflitos de animais silvestres e humanos, já é algo estabelecido na literatura. A população cada vez mais está mais tendenciosa a querer resolver essas questões de conflitos de forma harmoniosa. Eles não querem que você chegue lá e mate o animal. Eles não querem que você use de armas letais. Ele quer que você resgate, que você dê uma outra oportunidade. Então, cada vez mais a pesquisa vem mostrando que a percepção humana sobre esses conflitos é de querer resolver da melhor maneira, de trazer esse convívio harmonioso. E é isso que a gente notou na maioria dos nossos solicitantes. Tem solicitante que realmente quer que o animal saia dali porque tem a percepção de que o local do animal não é na cidade, é na floresta. E aí já é uma outra camada desse assunto. Mas a partir do momento que a gente consegue sensibilizar até esse cidadão mesmo que tem essa percepção de remover o animal, ele consegue entender que não é sobre remoção, é sobre um convívio, a necessidade dele dividir aquele espaço com o animal pelo bem dele próprio também. Aí entra uma questão interessante para nós historiadores, porque essa cidade tem uma história ao longo das décadas e quase mais de um século, né?
Belo Horizonte construiu seus espaços, ocupou espaços que antes eram de animais silvestres, também da flora silvestre, e você fala aí de conflitos, e eu gostaria de perguntar um pouco mais para você sobre esses conflitos e essa coexistência. Como é que você vê isso? Como é que vocês abordam isso? Os conflitos, eles são descritos na literatura desde 1980. É muito antigo. Só que a gente teve, principalmente da pandemia para cá, um maior foco nesses conflitos em questões de uma abordagem mais multidisciplinar. Então a gente vê do ponto da biodiversidade, né, da importância, mas a gente vê também num ponto super importante da gestão da cidade, a administração, porque entra nisso, a gente precisa de arquitetos, engenheiros, bons gestores que façam escolhas que condizem com esse convívio harmonioso entre né, animais silvestres e humanos. E a gente tem a importância também da saúde única, que é a saúde pública, né? De tratar questões de conflitos como um perigo eminente se a gente for negligenciar esse assunto, como até os administradores e gestores da cidade. Então, quando a gente trata de conflitos de forma geral, eu vejo que cada vez mais a importância desse assunto ela vem sendo questionada e as pautas sobre isso têm sido levantadas, o que eu acho muito importante. Mas ainda é um assunto muito negligenciado, dependendo da agenda do país, né, da cidade. Ainda é uma coisa que fica atrás, por exemplo, de questões de saúde pública no quesito de um hospital, por exemplo, né, recursos para esses locais, ainda é um assunto bem inferior a outros em questões dentro da saúde. E eu acho que é aí que está o perigo, porque a gente acaba lidando com a medicina de forma não preventiva, mas já depois, quando acontece. Então, febre amarela, dengue, todas essas coisas aí que fazem parte também do mundo, desse mundo silvestre, né? Lidar com conflitos, para mim, é uma medicina preventiva. Você evitar que epidemias possam vir a acontecer. Então, eu acho que esse assunto conflito, ele vem crescendo, mas ainda me preocupa um pouco a velocidade que ele vem ainda um pouco a passos devagar, sabe? Ainda lidando de forma... os conflitos na sociedade ainda são... Você acaba acionando bombeiros, você acaba acionando polícia ambiental, e eu acho incrível o trabalho deles, incrível, porque isso nem faz parte de fato do principal da demanda deles. E eu acho um descaso com o animal, porque esses profissionais, eles não têm nem um preparo, muitas vezes, para fazer o reconhecimento, a identificação correta da espécie, para entender como é o comportamento natural daquela espécie, para saber como ele vai fazer a contenção dela. Então, isso é no meu ver, ainda é algo que precisa a gente trabalhar como sociedade, tanto pela questão de vista da valorização da vida animal, quanto da valorização do profissional que está do outro lado. Ele merece um treinamento adequado, ele merece, né? Claro, E muitas vezes ele tem vontade de ter esse treinamento, mas ele não tem mesmo espaço para ter. Então, eu acho cada vez mais a gente entender que para conflitos, para quem trabalha dentro dessa área, fica muito nítido que a gente precisa de inovações tecnológicas e de recursos para remunerar bem as pessoas que trabalham, para trazer essa valorização e reconhecimento para esse nicho, para ele receber, de fato, tanto os animais quanto a população o atendimento que merece. Então, eu acho que quando a gente fala de conflito, pode saber, esse é um tema que daqui para frente... cada vez mais ele vai estar em pauta. Seja por bem, seja a gente querendo numa boa aqui, trocando uma ideia. Ou por tragédias que se instalam. Exatamente. Eu penso também que essa questão da saúde única, por exemplo, eu tive uma infância, apesar de morar no centro da cidade, tinha um jardim na minha casa. Então, eu era uma menina que eu brincava lá e eu ficava olhando as minhocas, as borboletas, as joaninhas. E isso fazia parte da minha vida. Sim. E da minha saúde, provavelmente. Com certeza. Essa observação que se possa ter da vida silvestre, desde a minhoca, o tatu-bola, porque tudo isso é vida silvestre, né, de alguma forma. Os insetos, né? E os pássaros que eu costumava ver no jardim lá da minha casa, que era pequenininho, não era grande não.
mas que também fazem parte da vida, que podem fazer parte da vida da cidade e transformar a vida das pessoas da cidade numa vida mais agradável, mais bonita e, portanto, mais saudável também. Essa coisa de você poder contemplar alguma coisa. Sim, né? Com certeza. E encontrar uma diferença, um ser diferente ali no seu dia a dia, que não é só concreto, que não é só todo celular, né? Com certeza. Para as crianças, para a gente idosa também, acho que isso faz muita falta. Faz. Né? A gente tem estudos que já apontam uma melhor qualidade de vida em ambientes arborizados, em ambientes que tem mais parques. Que vão ter fauna também, vão ter pássaros. Que você pode avistar a fauna. É isso que você falou, olha que legal o animal. Ele tá... Porque todo mundo gosta, né, de ver um animalzinho bonito, assim. Olha que legal eles lá. Acaba que assim, essa contemplação, ela digamos assim, ela nos desliga um pouco da ansiedade. Sim, né? Com certeza. Traz esse bem-estar. Bacana, né? Muito bacana. E isso tem uma história, a gente está muito preocupada, quer dizer, ao longo dos séculos, uma coisa que a gente fica pensando, como é que será que foi ao longo dos 120 anos, 120 e poucos anos da história de Belo Horizonte, como é que as pessoas que viveram aqui observaram a vida silvestre, né? ou tiveram oportunidade de conviver com uma parte dessa vida silvestre. Você faz um mestrado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa, sobre o seu projeto, por favor. O meu mestrado, atualmente, o meu projeto ele faz parte chama Plan B, que é um projeto que ele é internacional e tem vários países colaboradores e um deles é o Brasil. E dentro, na nossa equipe aqui brasileira, tem um dos projetos que é o meu, que, na verdade esse projeto ele é focado no impacto da luz e do som na biodiversidade, né? E ele tem vários projetos, um deles o meu, que é focado em criar uma tecnologia inovadora que ela vai criar uma forma da gente mitigar esses conflitos, a fim de evitar, né? Porque dentro da pesquisa você pode ver que tem muitas tentativas de como mitigar esses conflitos, porque você tem danos à propriedade, você tem, ao mesmo tempo, um dano da biodiversidade, né? Por causa que ainda era muito, né? Quando a gente fala de história de conflito, nos anos passados se matava, né? A gente não tinha essa questão de lidar com os animais. Isso foi com o tempo, que as pessoas foram tendo consciência e hoje preferem não usar de armas letais. Mas isso não impede que eles tenham danos na sua propriedade, danos dentro da sua, né? Seja da sua monocultura, seja ali do que ele estiver cultivando. E a gente tem que ter esse olhar crítico também de como evitar esse tipo de conflito. Como evitar um conflito dentro de uma área como Belo Horizonte, no quesito, por exemplo, da gente não ter episódios como a gente teve nos últimos meses, anos, de felinos, grandes felinos, for pararem em centros da cidade, né? E aí vira aquele, digamos que um pouco de espetáculo, porque é uma onça, né? Todo mundo quer ver. E o perigo que isso traz tanto para o animal, quanto para aqueles que querem ver esse animal de perto, assim. Fazer um selfie. Exatamente. Então, acho que a questão maior é como mitigar esse tipo de conflito. Então, que tem algumas práticas que elas já são consolidadas nesse meio, né? Então, como eu disse, por exemplo, o armazenamento do lixo, você disse também esse hábito da gente alimentar os animais é extremamente prejudicial. A gente teve muitos solicitantes que durante a nossa época do SOS ligavam achando que o animal estava passando fome. Então isso é algo que a gente tem que constantemente passar essa informação, que os animais não estão passando fome quando eles estão na cidade. Tem muito alimento aqui para eles, tem muita disponibilidade também. E é importante a gente entender que quando a gente condiciona essas questões, a gente então tem a dimensão do perigo. Então, por exemplo, você pode ser portadora do vírus da herpes, não ter consciência, porque nem sempre esse vírus ele vai ser sintomático, ele vai se manifestar, e aí você morde aquele fruto, aquela banana, vamos supor, e você oferece o animal. Esse vírus no animal, ele é extremamente prejudicial, chegando a ser grande parte das vezes letal. Então, às vezes a gente não tem da dimensão, então você acha que você pressupõe que o animal está passando fome, mas não necessariamente ele está, e é essa falta de informação, essa lacuna que a gente precisa entrar com a educação ambiental, que é justamente uma das grandes falhas, porque a gente acaba, ao invés de mitigar esses conflitos, a gente acaba atraindo cada vez mais esses conflitos. Então, tem algumas práticas já consolidadas de como evitar esses conflitos. E adoecendo o animal.
Exatamente. Porque o miquinho vai acabar morrendo de herpes. Exatamente. A gente tem, por exemplo, outro caso muito comum é a sarna, se espalhando por vários animais mamíferos, né? A gente tem no lobo-guará. Isso é o quê? Abandono de animais domésticos, doentes, que entram em contato com essa fauna e acabam passando essa doença. E diferente dos animais domésticos, a resistência desses animais para esse tipo de doença é completamente diferente, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E eu acho que cada vez mais a gente entendendo dentro da história do conflito a importância de criar não só essas práticas consolidadas, mas inovações tecnológicas. A gente hoje tem muita tecnologia a nosso favor. Então, como que a gente pode usar, né, com todos os satélites, com todas as redes já estabelecidas ao nosso redor, como que a gente pode hoje mitigar esses conflitos? Uma coisa que a gente vê crescendo no mundo, por exemplo, é esse compartilhamento de dados. Então a gente já tem aplicativos hoje em dia que você pode tirar foto e falar, avistei esse animal aqui. Você pode, de uma certa forma, indicar onde está tendo conflito com determinada espécie. Mas a gente precisa de ferramentas que, de fato, criem uma repulsa entre esses dois polos. Na hora que eles começarem a se aproximar demais, eles, nem que a gente, né, seja avisado de uma forma e entre com uma ação. Um manejo, né? Exatamente. E o meu mestrado, a pesquisa, né, do nosso projeto é justamente nisso. É uma tecnologia que vai nos permitir entender quando o animal está se aproximando da gente, para que a gente possa entrar em ação e evitar esse conflito antes mesmo que ele ocorra. Então, minimizando, por exemplo... Como um grande felino entrar num condomínio privado, por exemplo. Por exemplo. E aquele gambá, né? Porque gambá é sempre o mais resgatado da cidade. Uma coisa que o SOS sempre se perguntava, aquele gambá que a gente já resgatou, será que a gente está resgatando ele várias vezes? Porque muitos dos animais, quando eles estão saudáveis, dentro da ecologia, é recomendável que ele seja translocado, ou seja, que a gente resgate e que a gente solte numa área próxima aonde ele foi resgatado. Porque tem o grupo dele. O nicho ecológico dele. Então, se a gente fica tirando e colocando em outro lugar... Ele vai ser expulso pelos outros que estão lá e vai voltar. Causa um desequilíbrio. Então, é uma curiosidade nossa também, eu acho que para quem trabalha nessa área. Esses animais que a gente está resgatando, eles costumam entrar em conflito constantemente? Como é que eles já estão, será que estão condicionados assim? Como é que será esse comportamento? Então, eu acho que tem muita coisa que a tecnologia pode contribuir. E quando eu me senti atraída para esse programa aqui da UFMG do IGC, foi justamente na possibilidade de visualizar esses dados todos, depois de 2 anos de experiência de prática, foi compreender como eles se comportam. Compreender, tipo assim, olha, essa região, ela tem mais resgate dessa espécie, geralmente por causa disso, né? E ir testando essas variáveis e vendo como elas se comportam. Porque é a partir disso que eu consigo entrar com uma solução para além daquela do dia a dia do SOS. E para fazer isso, você não tem que pensar como é que o bicho vai agir? Tipo assim, se colocar no lugar do animal, porque... você tem um comportamento do animal, ele não é um ser passivo, ele não é um ser, ele está atuando e quando ele entra na cidade, ele está fazendo um determinado tipo de busca, tentando sobreviver, armando certas estratégias. Você se coloca um pouco no lugar desse comportamento, né, para poder prever, ou a partir dos dados que você tem, se eles estão procurando aqui, eu posso prever que se eu tirar esse fator, ele vai parar de ser tão atraído, não sei, né? Sim, a pesquisa ela pode dar um direcionamento de como a gente pode lidar melhor com aquela situação, tirando a parte às vezes, do achismo, né? Claro, com elementos e dados, né, bem colocados e analisados. Né? Exatamente. E eu acho que a gente precisa desse direcionamento. Precisa sim. Retomando aquele assunto que a gente estava falando sobre a nossa vivência com os animais em sociedade, para você, quais que seriam as práticas necessárias para a gente conseguir construir uma cidade que seja amigável com a fauna silvestre? Ter projetos como o SOS, projetos sociais, educação ambiental. Eu acho que tudo começa com a semente da educação ambiental. Eu acho que ela é
uma área muito bonita da ecologia, assim, quando a gente pensa na educação ambiental, porque você vê, eu acho que a próxima convidada vai conseguir falar ainda melhor disso. Exatamente. Você vê nos olhares das crianças ali essa retribuição e essa sensibilização, você conseguindo chegar até elas, acessando elas e mostrando que a cidade vai para além de eu, você, a sua família, a minha família. Tem animais habitando aqui junto com a gente. Então, essas práticas de educação ambientais para mim são primordiais e mais visibilidade de assuntos como esse, sabe? Tanto em comerciais de horário de TV aí, a gente falando, por exemplo, em épocas de período chuvoso, de período reprodutivo, a população precisa ser orientada sobre as espécies que reproduzem naquele momento, quais tipos de conflitos são mais comumente de acontecer nesse período, como você agir, quem se você procurar, ela precisa ser instruída, porque aí passa aquele período, ela encontra, né, a água descendo afora, ela encontra um bicho que ela nem sabe reconhecer, ela não sabe o que fazer, ela coloca para dentro de casa. E assim, ao mesmo ponto que você tem solicitantes que têm aversão, você tem solicitantes que colocam o animal para dormir em cima da cama dele. Verdade. E isso, de novo, voltamos em saúde pública. Se a pessoa não tem consciência, ela não entende o perigo que ela está. E mesmo de manipular o animal, que pode morder. Exatamente. Que pode arranhar. Né? Exatamente. Então, eu acho que essa consciência, sabe, de trazer essas informações até a população, o que ela pode fazer nesse período, práticas do dia a dia sobre lixo, sobre sótãos, por exemplo, que às vezes ficam abertos, com caixa d'água aberta, tudo aberto. Isso atrai muito os animais. E isso é propício, um ambiente propício para eles. E então, orientar a população sobre como não ter um ambiente propício para não atrair esses conflitos, para esses animais procurarem outros espaços para brigarem. Porque, querendo ou não, tem lugares dentro da cidade que são mais propícios que a natureza. São mais seguros. Você está num prédio ali em que um predador não vai te achar fácil, ninguém vai lá, tá fechadinho, tem abrigo, ainda tem um lixo que de vez em quando você vai lá, pega os restos de comida e volta, vida tá feita. Então eu acho que essa consciência desses hábitos. Fora da chuva. Maravilha, nem a natureza tem isso. Então eu acho que é justamente conscientizando a população, trazendo esse assunto cada vez mais em pauta, a gente entender a importância da multidisciplinaridade. Sim. Não é só o veterinário, não é só o biólogo que deve conversar sobre isso. Historiador também. Exatamente. Os historiadores estão querendo conversar sobre isso. Exatamente. Eu acho que a gente deve unir o máximo de pessoas. Quando a gente fala de planejamento da cidade, a gente está falando de muitas profissões envolvidas. Sabe? Quando a gente está falando de saúde única, ainda é para mim uma lacuna você envolver um médico e não envolver um médico veterinário. Sabe? A gente precisa unir conhecimento, perspectivas, informações, para a gente ter certeza que a gente está abrangendo tudo que precisa abranger daquele assunto. A educação é uma ferramenta base nessa situação, né? Exatamente. A gente conscientizar a nossa base, que também é a população. Exatamente. E é isso, né? Eu acho que os animais, eles acrescentam muito a gente na cidade, no dia a dia. Como você mesmo disse, essa contemplação, a gente poder observar o animal. No quintal da minha casa outro dia, eu vi uns micos gritando, aí eu já fui correndo, falei assim, ai meu Deus, o que será que eles estão gritando? Você já quer acompanhar, você já quer ver? E isso é muito gostoso, te tira ali do seu celular, do seu problema, e você para um pouquinho para observar o mundo ao seu redor, estar mais presente com o momento, que é uma coisa que cada vez mais na nossa sociedade a gente está correndo atrás de algo. E assim, o projeto está suspenso, né? Infelizmente. Provisoriamente, por falta houve uma interrupção dos recursos. Isso. E eu sei, pelo site da Huaitá, que existe uma lista de assinaturas que eu vou colocar na nossa descrição em prol do retorno, né? Você podia só explicar rapidamente, vai ter o site lá para as pessoas que quiserem, eu já assinei. É isso mesmo, gente, é um link de um abaixo-assinado, e nesse abaixo-assinado a gente tem como intuito movimentar o máximo de assinaturas possíveis para a gente causar uma pressão para que justamente a gente consiga receber esse recurso para voltar a atuar dentro do SOS. Enquanto esse projeto está pausado, é impossível a gente estimar quantas vidas e pessoas a gente deixa de atingir, de contribuir,
sabe? Enquanto esse projeto fica pausado, muitas populações, cidadãos, se sentem esquecidos, se sentem negligenciados. Muitos animais perdem essa segunda oportunidade que eu tanto falei com vocês, de poder ter uma outra vida, de poder depois que foi atropelado, depois que levou um choque elétrico, estava passando ali na enfermeação, caiu. Aí, é triste você ver aquele animal... O urubu que perdeu o filhotinho. Sim, e você vê aquele animal sofrendo e não ter o que fazer. Então, a volta pelo SOS Silvestre, ela tem inúmeros motivos para que você clique aí no link e assine esse abaixo-assinado, pensando não só nos animais, mas na população ao entorno deles, mas também pensando na saúde única, porque independente de você mora, se você mora lá no Mato Grosso do Sul e pensar, mas o que eu vou fazer assinando esse abaixo-assinado daqui de Belo Horizonte, não tem nada a ver. Sim, quando a gente fala em saúde pública, todo lugar importa. Uma coisa que acontece lá na China pode atingir a gente sim em um determinado momento. Como atingiu. Né? Como atingiu. Então ter essa visão macra, mais consciente, né, com maior empatia pela nossa vida e pela dos outros, e apoiar projetos sociais como esse. A gente precisa, não só SOS, mas inúmeros outros projetos sociais. O Waitat, né, inclusive possui outros projetos, mas que são voltados pela conservação, pela vida desses animais, mostrando que eles não são esquecidos, né? A gente hoje vê muito falando de pet, o que é maravilhoso, eu sou a favor, mas a gente tem que lembrar que não é só pet que vive aqui nesse mundo. A gente tem muita vida silvestre que você às vezes nem conhece, mas que é fundamental para sua existência também. E que tem tanto direito à vida e à cidade quanto os pets também. Exatamente. Né? Quanto nós. Exatamente. Pois é. Caroline, muito obrigada. Obrigada. E Luana, obrigada também. Muito obrigada. Nós teremos uma segunda parte do programa em que a gente vai conversar com a Isabel, que também é da Waitat, coordenadora do projeto lá de educação ambiental. Agradeço imensamente a médica veterinária Caroline. Parabéns pelo trabalho. Muito legal, obrigada, bonito, de vocês também. Bonito ver o depoimento. Obrigada, de vocês também. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Agora que você já conhece a excelência e importância do projeto SOS Silvestres, corra lá e assine a petição. Nossa Fauna Urbana agradece.